5 pontos. 5 pontos que você tem que observar para que a gente possa entender o que está acontecendo aí na nossa união dos três poderes: legislativo, executivo e judiciário. E o judiciário, em especial, o nosso STF. Eu vou chamar de conspiração, porque se não for uma conspiração, meu querido, uma conspiração contra o cidadão brasileiro, tá? É a maior coincidência da história. Então, se você está curioso, assista esse vídeo e tire suas conclusões. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito, tá? Deixe o seu like, compartilhe com as pessoas esse vídeo, que ele é importantíssimo, tá? Uma das principais armas do cidadão brasileiro é o conhecimento. E vamos pro vídeo. Solta a vinheta. Se não é conspiração, estamos diante da maior coincidência da história. Pois é, vamos analisar 5 acontecimentos no mês de novembro, tá, que bagunçaram aí e que servem para consolidar que os três poderes estão mais juntos do que você imagina. Eu criei um script aqui para não deixar nada passar, mas lembrando que a maioria do que eu vou citar já está aqui no canal. Eu já venho publicando desde o início do mês de novembro o que possivelmente iria acontecer. O primeiro acontecimento se deu no dia 7 de novembro de 2011, que foi o Senado Federal aprovando aí o aumento do STF, do salário dos ministros do STF, em 16%. Tá? Como eu falei, aquela votação de 41 a 16 tinha, claro, viés de interesse até pessoal. Muitos parlamentares que votaram nesse projeto não conseguiram a sua reeleição e estão com processos encaminhados no próprio STF. Então, vamos lá. A gente concede esse aumento para os ministros do STF e fica tudo numa boa, tudo tranquilo, porque todo cidadão brasileiro está tendo direito a ter reajuste, né? Que foi o que foi defendido aí pelos ministros do STF. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o segundo acontecimento, foi o Senado empurrar em caráter de urgência, tá, a flexibilização da lei da ficha limpa. Como eu já coloquei também aqui no canal, o Senado Federal tentou flexibilizar a pena de inelegibilidade para a lei da ficha limpa, que antes eram 3 anos, tá? Com a vigência da lei ficou para 8 anos, e o STF já tinha decidido ano passado que a pena seria de 8 anos, inclusive para aqueles que foram condenados antes da vigência da lei. E aí muitos senadores com interesse próprio tocaram em caráter de urgência esse projeto de lei que contrariava a própria decisão do STF. Então vocês achavam que o Legislativo estava brigado com o STF? Muito pelo contrário, meus queridos amigos, estavam todos de mãos dadas. Vamos ao terceiro ponto. O presidente sanciona a lei que garante o aumento dos ministros do STF em 16%. Apesar de toda a pressão popular, o presidente não resistiu e acabou sancionando o que o Senado já teria votado, que seria o aumento dos 16% aos ministros do STF. Nada de se estranhar, porque o presidente tem alguns rolos processuais junto ao STF e ele precisava garantir terreno tranquilo para os próximos 2 acontecimentos que ainda virão. Número 4. Na Câmara dos Deputados corre 2 projetos de leis. Engraçado que um está na contramão do outro. Existe um projeto de lei que tem o objetivo de endurecer a condenação, tá? Endurecer a execução das penas para os crimes contra agentes de segurança e crimes relacionados a organizações criminosas, tá? Como corrupção e lavagem de dinheiro. Inclusive com regras mais duras para penas, inclusive com regras mais duras até para visita de advogados e banho de sol. E tem esse projeto que iria endurecer essas execuções penais, tá? Contra crimes de organizações criminosas ou contra agentes de segurança. Na contramão, tá? Tem um outro projeto de lei que visa o contrário, que visa trazer uma, digamos assim, uma benesse, uma bonância, amenizar a execução de penas para os crimes que não têm grave ameaça. O problema, querido amigo internauta, é que dentro desses crimes que não têm violência ou grave ameaça estão os crimes de corrupção, os famosos crimes do colarinho branco. Inclusive com regras para transação penal, ou seja, eu posso fazer um acordo aí com a justiça para não ter meu processo julgado, ou seja, nem vou a julgamento, o processo fica fechado enquanto eu cumprir a transação penal. Tá? Regras para a transição de regime para regimes de restrição ou penas restritivas de direito, tá?
ligando o fato de superlotação nos presídios. Inclusive, muito se debateu na mídia de que a lotação ou superlotação dos presídios não era motivo para se tocar um projeto de lei que autorizasse progressão ou saltos no regime, na progressão de regime, ou seja, estou num regime fechado, vou progredir para um outro, mas como está superlotado o presídio, eu tenho o direito de pular direto para uma pena restritiva de direito, vou ser colocado em liberdade, tá? E esse projeto de lei ronda ali a Câmara dos Deputados para amenizar, tá, a execução das penas. Como eles não poderiam colocar diretamente para os crimes de corrupção, eles colocaram para apenas por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. E aí entraria de quebra ali escondidinho os crimes de corrupção cometidos aí pelos que estão sendo investigados ou que foram presos pela Operação Lava Jato. E aí chega o quinto ponto, que seria ali o golpe de Minerva, tá? O golpe fatal. Está em tramitação um processo de votação que foi suspenso e retorna para a pauta no dia 28 de novembro de 2018. O STF está prestes a julgar, tá, o indulto natalino do presidente Michel Temer de 2017. Para você entender o que é esse indulto natalino, seria o perdão da pena para aqueles que já cumpriram 20% da pena, um quinto, tá? Para ser perdoada a sua pena e serem colocados em liberdade, para crimes que não são de violência ou grave ameaça. Entrariam quais crimes? Exatamente, os crimes de corrupção, os crimes do colarinho branco. Para você ter uma ideia, caso essa decisão do STF seja favorável ao indulto natalino do ano passado que ficou suspenso, seriam beneficiados automaticamente 22 parlamentares, tá? Inclusive 3 parlamentares muito conhecidos da gente: Palocci, Eduardo Cunha e Carlos Bulay, tá? Dentre outros, talvez que você não conheça, mas seriam 22 parlamentares beneficiados somente neste ano, beneficiados de forma automática. Caso o STF entenda que há constitucionalidade no indulto natalino do presidente Michel Temer editado no ano passado, automaticamente nós teríamos aí 22 presos da Lava Jato que gozariam aí do perdão da pena, do perdão presidencial. Então vejam, 5 pontos, sequências, tá? No mesmo mês de novembro, que se não forem, meus queridos, uma coincidência, estamos diante da conspiração dos 3 poderes. Eles se uniram, eles nunca estiveram um contra o outro. Eu sou Frank Matos, com mais uma notícia do nosso cenário político.